Olá, sou o Vlad Spara e geralmente sei das coisas. E não sei se já aconteceu com vocês de verem, por exemplo, um filme como O Patriota, onde fila de soldados perfeitamente alinhados marcham uns contra os outros e começam a atirar ficando em pé. Vocês certamente pensaram, meu Deus, que coisa estúpida, como eram tolos esses caras do passado que marchavam alinhados e se expunham em campo aberto. E eu percebi que toda pessoa que se interessa minimamente por história militar, mais cedo ou mais tarde, chega a essa conclusão. Que as táticas de linha, as táticas da infantaria de linha eram estúpidas, mas eram realmente estúpidas. Vamos descobrir. A arma padrão da infantaria, na verdade, durante todo o século XVIII e início do século XIX, era o mosquete de cano liso, de pederneira. E é interessante notar como naquela época, em termos de tecnologia, estávamos em um chamado platô evolutivo. Porque, por exemplo, vamos pegar o mosquete Brown Bass, inglês, que foi introduzido mais ou menos em 1715 e ele permanece praticamente, salvo pequenas variações, igual até a década de 1830, praticamente 120 anos de serviço praticamente igual. Além disso, isso mostra que naquela época os exércitos marchavam em linha e atiravam uns nos outros. Mas na realidade, mesmo que a arma padrão da infantaria fosse essa, as táticas da infantaria e tudo o que havia ao redor, na verdade, evoluíram muito. Outra premissa que eu gostaria de fazer, antes de entrar nesse mundo, em detalhes, é que notei que muitas vezes, ao discutir história, nos sentimos de certa forma mais inteligentes ou melhores do que as pessoas que viveram no passado. Nós não somos mais inteligentes do que eles. Não é que eles eram estúpidos. Claro, hoje sabemos coisas que eles não podiam saber, mas temos mais conhecimento, não somos mais inteligentes, é uma coisa diferente. Posso citar o exemplo do ovo de Colombo. Vão procurar de onde vêm as táticas certas, provavelmente as táticas de linha, ou seja, tentar maximizar o poder de fogo da infantaria, posicionando-os em linhas, formando assim uma formação muito ampla. Aparece na Guerra dos 30 Anos, pode-se discutir sobre quem foi o primeiro a adotar esse tipo de táticas. Talvez tenham sido os holandeses, que depois foram copiados pelos franceses, que com essas novas táticas derrotaram os famosos terços espanhóis, ou talvez tenham sido os suecos de Gustavo Adolfo, que fez várias reformas em seu próprio exército. Uma das coisas que ele fez foi, ele aumentou a proporção de mosqueteiros em relação aos piqueiros, até porque naquela época as formações de infantaria eram formações mistas, com mosquetes ou arcabuzes e piques. Gustavo Adolfo aumentou essa proporção, colocou mais mosqueteiros. Na verdade, 2/3 da infantaria estavam armados com armas de fogo, o restante eram piqueiros. Com a disseminação, porque na verdade já existia o de mecha, mas com a disseminação do mosquete de pederneira e principalmente com a difusão cada vez maior da baioneta, a lança começa a desaparecer, mas nunca some totalmente e permanece por muito tempo. De certa forma, principalmente nas unidades de segunda ou terceira linha. Por que a formação e por que a linha? A formação tem duas grandes vantagens. A primeira vantagem é que é fácil controlar suas próprias tropas, porque se as tropas se movem como um órgão único, como uma unidade única, é fácil mover, é fácil dar ordens, é fácil observar o que está acontecendo. Uma massa de pessoas é uma multidão, né? Não é um exército, e por isso a formação ajuda muito na hora de decidir. Na cadeia de comando, avança-se, recua-se, movimenta-se e coisas desse tipo. Ajuda muito a direcionar qualquer movimento que se faça, seja ataque ou defesa. A segunda coisa muito importante que o treinamento faz, que muitas vezes é esquecida, é que, apesar do declínio dos cavaleiros medievais de antigamente, a cavalaria ainda é um ramo do exército muito importante e é uma arma absolutamente temida. Na verdade, a única maneira de se defender da cavalaria era manter a formação. A cavalaria tem, acima de tudo, um fortíssimo impacto psicológico. Nos filmes, eles mostram banalmente a carga de O Senhor dos Anéis, com cavalos atravessando as formações e atropelando pessoas magicamente. Cavalos não fazem isso, não são estúpidos. Se essa infantaria está compacta, se o cavalo para ou muda de direção, eles não vão se deixar empalar por lanças ou algo assim. E resistir a um ataque de cavalaria exigia treinamento e muita disciplina. E, na verdade, é um ponto interessante nas informações mistas. Lanças e mosquetes. Muitos acham que mosquetes servem contra a infantaria e lanças contra a cavalaria, mas é o oposto.
Lanças são usadas contra a infantaria e mosquetes eliminam a cavalaria. É um grande exagero, mas só para dizer, muitas vezes esses fatos da história militar são às vezes contraintuitivos. Então, voltando ao nosso assunto, a formação tem um uso prático de organização, de coordenação, e tem um uso defensivo, em particular contra a cavalaria. Porque com a linha é possível levar ao fronte o maior número possível de mosquetes, mais poder de fogo, passando para os terços espanhóis, que eram quadrados, muito compactos e muito poderosos defensivamente. Eles não eram tão bons ofensivamente porque não conseguiam, em determinado momento, aproveitar ao máximo todo o poder de fogo que tinham. E então assistimos a um processo do século XVII, passando para o século XVII e XVIII, em que as linhas da infantaria ficam cada vez mais estreitas. Inicia-se com cerca de 6 linhas mistas de mosqueteiros e piqueiros, até chegar à formação típica do século XVIII, com 3 linhas. Notoriamente, talvez o maior utilizador das táticas de linha foi Frederico II da Prússia e a infantaria prussiana. Tanto a cavalaria quanto a infantaria se posicionavam em 3 linhas, e a linha tinha o objetivo de justamente maximizar o poder de fogo, permanecendo compacta para não ser atacada pela cavalaria ou pela carga da infantaria. Não posso deixar tropas dispersas lutando contra uma formação, mesmo que pareça lógico para nós. Porque em um tiroteio, se eu tenho pessoas alinhadas e em pé, em comparação com pessoas que estão escondidas, agachadas, espalhadas, parece a melhor solução, mas na verdade, essas pessoas espalhadas seriam carregadas em 3 segundos pela infantaria e pela cavalaria e eliminadas de forma vergonhosa. Então, na verdade, mesmo que pareça estúpido que fiquem em pé atirando uns nos outros, na verdade eles estão evitando algo muito pior. Ou seja, de serem atacados com armas brancas, consideradas por alguns mais temíveis que o mosquete. E por isso era a escolha correta, porque era a escolha que contraintuitivamente para nós, na verdade, poupava homens e salvava mais vidas. Os confrontos, nesse sentido, eram frequentemente vencidos por quem tinha mais disciplina para permanecer estável e firme sob fogo. E quem conseguia praticamente recarregar seu mosquete mais rapidamente acabava sendo tudo. Uma competição em que também aqui os prussianos eram bastante famosos por serem talvez os melhores nisso. Mas as táticas evoluem. As táticas evoluem para aquilo que será chamado de infantaria lanceira. E já, por exemplo, os exércitos napoleônicos são drasticamente diferentes nas táticas daqueles de 50 anos antes de Frederico II. Os exércitos napoleônicos, não só o francês, mas também os outros, fazem, na verdade, um uso bastante misto de táticas. Às vezes usam a linha, mas principalmente utilizam a coluna. A coluna que é um pouco um retrocesso, porque é um grande grupo de homens que avança e não tem um grande poder de fogo. O poder de fogo é dado pela infantaria leve, que geralmente é posicionada à frente das colunas como atiradores em ordem dispersa, que obviamente é mais eficaz no tiroteio. Mas por sua vez é protegido das cargas da infantaria inimiga e da cavalaria pela coluna que está atrás dele. Se, em muitos casos, o armamento permanece o mesmo, porque muita infantaria leve ainda utiliza mosquetes de cano liso, mesmo que aos poucos vá se introduzindo o mosquete de cano raiado. As táticas variam, as táticas mudam e aos poucos a clássica ordem de linha vai caindo cada vez mais em desuso. Outro grande confronto, na verdade muito interessante, eu sempre cito a Guerra Civil Americana, que começa com uma guerra napoleônica com linhas e colunas e acaba, na verdade, como a Primeira Guerra Mundial, com trincheiras, armas de retrocarga e afins. E a Guerra Civil Americana vai ver justamente o auge do fracasso das táticas de linha, táticas que eram fracassadas. Tanto pela evolução tecnológica, ou seja, a introdução em massa do mosquete de cano raiado, com muito mais alcance e muito mais preciso, onde o alvo da pessoa em pé na formação era um alvo muito mais fácil. Mas eu ousaria dizer que o que matou as táticas de linha não foi o mosquete de cano raiado, mas sim o advento das táticas de infantaria leve. Na história militar, há uma evolução tática e uma evolução tecnológica que muitas vezes não andam lado a lado, mas se integram uma à outra. Então, inclusão não. Marchar em formação uns contra os outros e atirar o mais rápido possível. É contraintuitivo, mas na verdade era a atitude mais inteligente. Espero que tenham gostado do vídeo, mesmo que um pouco confuso. Sou Vlades para a História. Até a próxima.